Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, estamos mais um dia reunidos para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Vamos todos juntos realizar uma oração para que o Senhor abençoe este trabalho, a nós que estamos aqui na igreja, aos irmãos que nos acompanham nesta quinta-feira, que a palavra de Deus possa preencher os nossos corações e falar conosco nesta noite. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste momento, Senhor, dedicados para em comunhão contigo, Senhor, ouvirmos a tua voz. Que cada louvor, orações, testemunhos e a tua palavra, Senhor, seja de encontro com a nossa necessidade. Fala conosco, Senhor, para a nossa edificação e crescimento. O Senhor é o nosso Pai amoroso, queremos ouvir a tua voz. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos iniciar este culto após a oração já ouvindo os hinos da harpa, né? Vamos louvar ao Senhor um hino da harpa juntamente com a nossa irmã Lara. Eu saudo os irmãos. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Hino 20 da harpa cristã. Livre de pecado.
Graças a Deus, é o que nós estamos fazendo nesta noite, né? Estamos aqui olhando para Cristo, o Cordeiro de Deus. Vamos todos de pé, irmãos, por favor, juntamente com o nosso irmão Santos, fazer a leitura da palavra de Deus, seguido de uma oração também. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos ler em Romanos, capítulo 3, os versículos 23 e 24 somente. Romanos 3, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oramos. Soberano Deus, na Tua presença santa, Senhor, neste momento, nós nos encontramos, Te damos graça, Senhor, por na noite desse dia estarmos na Tua presença. Te pedimos, nos abençoa, Senhor, nos dê um culto abençoado. Ao ouvinte, Senhor, que neste momento, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela televisão, Senhor, abençoa a vida de cada um, supre a necessidade de cada um, Senhor, assim Te damos graça no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ainda louvar mais uma vez com a nossa orquestra, mais um hino da nossa harpa, juntamente com a nossa irmã Lara. Hino 7 da harpa cristã. Teu
Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom exaltar, glorificar ao nome do nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu convido a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Malaquias, capítulo 3 e o versículo 10. Nós nos aproximamos agora do momento em que vamos ofertar, entregar ao Senhor uma porção daquilo que Ele já nos deu. E antes de nós contribuirmos, a palavra de Deus nos diz em Malaquias 3 e 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nesta hora vamos entregar ao Senhor como forma de gratidão, Nós cultuamos a Deus com o nosso coração, com a nossa mente, entregamos a Ele a nossa vida, o nosso tempo e com as nossas finanças também. Aos irmãos que nos acompanham de casa, do trabalho, você pode contribuir, está passando aí na sua tela os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, para facilitar. Você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Nós temos a convicção que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que contribuem com a sua casa. Vamos orar, irmãos, para aqueles que vão ofertar. Oremos juntos e logo após vamos louvar ao Senhor com a irmã Lara. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, como forma, Senhor, de gratidão pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Receba, Senhor, esta singela oferta para o sustento da tua casa, que nunca falte o pão sobre a nossa mesa e o mantimento para a tua obra. Pai, nós pedimos e já agradecemos também, em nome de Jesus. Contribuamos com alegria enquanto louvamos a Deus com a nossa irmã Lara. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando.
em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento, nós chegamos na coroação do culto, né? É a pregação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim, para a igreja, para os irmãos que estão nos acompanhando através do culto da TVM. Nós vamos nos colocar de pé para receber nosso irmão Wagner. Será o instrumento de Deus nesta noite. A paz do Senhor a todos os irmãos, os nossos amigos e irmãos em Cristo que estão também nos seus lares, esta noite de culto, adorando a Deus e também disposto a ouvir a palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo 16, o versículo 24 até o verso 26. Diz assim o texto bíblico: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém. Podem sentar os nossos irmãos. Você que está em casa, que o Senhor possa nos falar de uma forma toda especial diante deste texto bíblico. E eu gostaria de trazer um tema, se fosse possível, neste texto bíblico: o que eu devo fazer, se é que posso, para obter a minha salvação. Todos nós aqui sabemos que a salvação é dada a todo aquele que crer de forma gratuita, mas que custou ao mesmo tempo um grande preço por Cristo Jesus, entregando a sua vida ali na cruz do Calvário, nos possibilitando esse acesso à salvação em Cristo. Entretanto, esta salvação, ela se torna condicional, porque ela é para todos os homens, ela é para toda a humanidade, em todas as gerações, mas ao mesmo tempo ela está condicionada a um ato do ser humano, que é aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas Jesus, querendo trazer, talvez de uma forma mais detalhada, aos seus discípulos e também deixar para nós em nossos dias, sobre esta questão, esta pergunta que muitos já tentaram responder, muitos a fazem, né? Em todo o curso da sua vida: o que me espera na eternidade? O que eu devo fazer para obter um local de descanso, de paz na eternidade? Entretanto, é bem verdade que outros desacreditam e até mesmo afirmam de forma categórica que a nossa vida ela se resume apenas no período curto que passamos neste local aqui em vida. Entretanto, Jesus, irmãos, ele nos adverte que nós devemos e que deveríamos nos preocupar com a nossa vida também, após a nossa vida física, porque existe uma eternidade a se encontrar, e essa eternidade para onde nós vamos estar, pode depender e depende talvez de um ato nosso, um ato exclusivo, de nós
acreditarmos e confiarmos que nós podemos obter um lugar de paz e descanso mediante a confissão de Jesus Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, e nós vivendo uma vida para Deus. E neste texto, Jesus falando aos seus discípulos, ele então traz algumas características para que eles pudessem melhor compreender qual seria o desafio desta vida, em viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que estivesse pautada nas santas escrituras, na palavra do Senhor. E no versículo que nós lemos, versículo 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então Jesus, ele está falando que nós, para seguirmos, para nós termos encontro, para nós se aproximarmos de Jesus, nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos. E isso tem sido muito difícil diante de um momento em que está sendo pautado pela sociedade a autoafirmação. Ou seja, as pessoas mais e mais são orientadas a elas se reafirmarem, se posicionarem, demonstrarem, não abrirem mão de forma alguma dos seus pensamentos, dos seus conceitos, dos seus direitos, enfim. Entretanto, irmãos, como estamos falando de uma vida que vem agradar ao Senhor e que pode nos levar à eternidade, o melhor conselho que Jesus dá a seus discípulos e estende a nós, é que nós deveríamos pensar em renunciarmos, negarmos a nós mesmos. E o que é negar a nós mesmos, Negar a nós mesmos muitas vezes está relacionado à vida que vivemos, que pode ser que muitos atos não estejam em conformidade do que Deus espera para a humanidade. Nós sabemos, irmãos, que desde a queda de Adão, de Eva, estamos falando da teoria da criação, nós entendemos, irmãos, que o pecado, ele passou a todos os homens, por um ato, e nós temos esse pecado original em nossas vidas, que só poderia ser solucionado através de uma remissão, de um redentor. E ao longo da história, muitas coisas aconteceram tentando promover este ato, mas ele só foi completo, realizado, concretizado na pessoa de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, esta queda do homem, ela trouxe também as suas consequências, ela trouxe os seus balizar de viver. A sociedade, irmãos, vive de conformidade com as suas formas de procedimentos, e muitas delas, nos dias atuais, ou em toda a história, não foram pautadas na palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós, para vivermos uma vida de acordo com aquilo que Deus espera pelas suas sagradas escrituras, nós precisamos entender o que a Bíblia espera de nós, o que nós podemos fazer. A salvação, é bem verdade, ela foi nos dada de forma gratuita, mas precisamos entender que além de nós recebermos, nós devemos praticar a vida cristã. E praticar a vida cristã, irmãos, está condicionada a obedecer a palavra de Deus. E muitos do que a palavra de Deus fala, irmãos, está contrário ao que as pessoas proferem e defendem aí fora. Enquanto a palavra de Deus está falando de amor, de perdão, de renúncia, de misericórdia, de nós muitas vezes nos permitir considerar o outro superior a nós mesmos, nós estamos vendo que os conceitos aí fora estão totalmente distorcidos daquilo que a palavra de Deus espera de nós para a nossa vida. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: faz-se necessário negar a si mesmo.
E a palavra de Deus, ela traz um exemplo, quando um jovem interpelou em um momento Jesus Cristo, com essa mesma pergunta: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus falou: obedece a palavra, cumpre a palavra, cumpre os mandamentos. E aquele jovem, dizendo, talvez feliz, porque era um praticante das Escrituras, ele disse: Senhor, eu tenho feito, praticado, ouvido isso desde a minha meninice. Então Jesus, olhando para ele, disse: então, pega tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Naquele momento, aquele jovem passou um momento de reflexão, e ele percebeu que ele era preso àquilo que ele havia adquirido ao longo da sua vida, e que não era suficiente para abandonar, para querer seguir a Jesus. Jesus não estava querendo, de forma totalmente literal, que aquele jovem viesse abandonar tudo, mas Jesus estava dizendo para ele: você precisa ter prioridades, e a prioridade que eu estou te apresentando é que, ao invés de você servir a sua riqueza, ao invés de você lutar apenas para conseguir e manter o que tem, eu estou te propondo a viver uma vida daquilo que eu tenho para oferecer, uma vida em que você siga a Jesus, que você tome as atitudes corretas, que você pratique, que você possa ajudar a servir as pessoas com aquilo que você tem. Mas aquele jovem, diferentemente do que esperávamos e o que Jesus esperava, ele abaixou a cabeça e foi embora. Ele estava preso à riqueza. E tem pessoas, irmãos, que estão presas a tantas coisas, e essas o impede de servir a Deus. Talvez sente a palavra de Deus, até mesmo gosta de ouvir a palavra, sente tocado pelos louvores, mas não consegue se predispor a seguir a Jesus. E quando você vai ver os motivos, de repente estão relacionados a estarem preso à família, preso a uma religião, preso talvez à posição social em que se encontra, preso nos pensamentos, nos conceitos, nos preconceitos que as pessoas terão por essa atitude, e por isso se acovardam e não tomam uma atitude para viver uma vida plena diante de Deus, porque a vida de Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de abandono, é nós deixarmos de praticarmos o pecado, é nós deixarmos de praticar aquilo que muitas vezes a carne deseja, mas é contrário à vontade de Deus, são prazeres da carne, e Jesus quer nos apresentar coisas espirituais, como a palavra de Deus, como momentos de comunhão e adoração ao seu nome, o cuidado e a sua proteção. Mas isso só é possível quando eu sou capaz de negar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo. E talvez a pergunta desta noite é: o que você está disposto a renunciar para viver uma vida para com Deus? O Jesus, ele renunciou a estar à destra do Pai, ele renunciou estava ali em glória ao lado do Pai, mas ele se humanizou, ele abriu mão da sua glória para que pudesse estar aqui, sentir as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas tentações, estar sujeito a pecar. Mas ele não pecou, ele venceu como homem, e entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ter este direito novamente do acesso a Deus. E a pergunta é: o que você está disposto a abrir mão para servir a Deus? O que você está disposto para sentir a paz e a alegria verdadeira que Deus quer lhe proporcionar? No versículo também, irmãos, nós encontramos Jesus dizendo: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. Primeiro ponto é renunciar, é abrir mão do que eu faço, que é contrário à palavra de Deus. Segundo ponto é tomar a cruz. Tomar a cruz está muito relacionado a viver a vida cristã.
E viver uma vida cristã, diferentemente do que muitas pessoas podem lhe apresentar, além de ser uma vida de renúncia, é uma vida também de compromisso com Deus. Tomar a cruz, irmãos, está relacionado a viver o verdadeiro cristianismo. Viver uma vida transformada, diferente. Porque não dá para uma pessoa professar que teve um encontro com Jesus e viver do mesmo jeito. Não há como uma pessoa dizer: eu tive um encontro com Jesus e eu continuo fazendo as mesmas práticas, ou sentindo as mesmas coisas, ou vivendo da mesma maneira. Isso é impossível. Quem tem um encontro com Jesus, imediatamente recebe o Espírito Santo dentro de si. E esse Espírito Santo, ele está atuando como um aconselhador, te ajudando, te orientando, te avisando como deve ser o seu procedimento, juntamente com a palavra de Deus e a orientação bíblica de muitas pessoas que estão dispostas a ajudá-lo. Mas não dá para viver da mesma forma. Tomar a cruz é ser diferente. Tomar a cruz é viver uma vida para com Deus. E muitas pessoas até mesmo falam de um evangelho, né, que talvez esteja pautado apenas em milagres, em curas, em bênçãos. Não quero dizer que Deus não faça isso, pelo contrário, eu reafirmo que Ele faz, mas eu não posso deixar de lhe dizer que a vida cristã também é uma vida diferente. É uma vida onde nós devemos ser modificado pela palavra de Deus. Não é eu querer me mudar, mas é Deus que vai me mudar. É ser diferente. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você praticava, você não pratica mais. Aquilo que você usava, você não usa mais. Por quê? Porque você tomou a cruz. A cruz, ele tem um símbolo de sofrimento. Não quero dizer que o evangelho seja isso, mas está falando de que eu preciso abrir mão. Eu preciso viver uma vida de comunhão para com Deus, e isto é possível através do evangelho. Quando você aceita Jesus Cristo, você imediatamente, como eu disse, começa a passar por um processo de transformação. Você vai perceber, e as pessoas perceberão, né, que você está sendo uma pessoa diferente. Aquelas velhas práticas não serão mais realizadas. Aqueles velhos hábitos não ocorrerão mais. E não é porque apenas você resolveu de uma vez por todas por fim, mas a salvação, ela é libertatória. Quando você aceita Jesus Cristo de coração, as correntes do pecado, elas são quebradas sobre a sua vida, e você começa a viver uma vida de crescimento diante de Deus. Os seus olhos são abertos, começam a ser desvendados, e você vai até dizer: eu não acredito que eu fazia isto, que eu praticava isto, porque o encontro com Jesus proporciona transformação, mudanças de vida. E faz-me lembrar biblicamente de um exemplo de um homem por nome Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que em algum momento da sua vida, ele ouviu falar de Jesus, se interessou por Jesus, e ele resolveu ver Jesus subindo numa figueira, ver Jesus lá por cima. Mas diz que naquele relato, daquela história, naquele dia, Jesus, ele passa por debaixo daquela figueira, olha para cima, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa, ou hoje eu vou ir na sua casa. Zaqueu desce, o recebe de forma calorosa, amigável, porque Zaqueu, ele não era um homem bem visto na sociedade. Era um homem que defraudava,
era um cobrador de imposto corrupto, ele era uma pessoa que roubava, né, todas as pessoas da sociedade a qual ele vivia. Ele não era uma pessoa benquista socialmente pelas suas práticas. Talvez quando passava, ele era objeto de alguém dizer: ali está indo um ladrão, aí está indo um defraudador, ali está indo alguém que faz mal diariamente para nós. Mas no dia que Jesus foi para a casa de Zaqueu, no dia que nós abrimos a porta da nossa vida e deixamos Jesus entrar, como Zaqueu assim fez, Jesus ele vai para a casa de Zaqueu. Muitos ignoram esta atitude, mas Jesus ele está em busca justamente da pessoa que tem os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos. Jesus está interessado em você mesmo. Você que não consegue força para viver uma vida diferente moralmente, você viver uma vida moralmente, legalmente, Jesus está interessado em você, Ele quer lhe ajudar. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Chegando lá, tem uma conversa com Zaqueu. A Bíblia não relata muito das palavras que Jesus trouxe a Zaqueu, mas só o ato de Jesus se interessar pela vida de Zaqueu, eu entendo, foi suficiente para ele querer mudança de vida. Naquele momento, diz que Zaqueu, no momento do jantar, ele se coloca de pé, ele pede a palavra, então ele diz: olha, eu vou devolver, né? Se eu tenho roubado alguma coisa, eu vou restituir, e se porventura eu quero dar aos pobres, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou dar aos pobres metade do meu bem, dos meus bens. Ou seja, foi um simples, aparentemente, encontro com Jesus, mas com um efeito poderoso, transformador. Naquele dia, Zaqueu sai diferente, e Jesus ele diz as seguintes palavras, nos últimos relatos daquela história, que esse era também filho de Abraão, filho da fé, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus ele veio buscar e salvar justamente a você que se encontra perdido, sem esperança, rejeitado, desacreditado, sem esperança para seus familiares, para a sociedade, para você mesmo. Jesus, ele veio e tem interesse em você. Mas Zaqueu teve que tomar uma atitude. E a atitude dele foi converter, mudar a sua maneira de proceder. Uma das coisas também mais importantes, além dessas de tomar a nossa cruz, é seguirmos a Jesus. Todos nós somos, talvez nas nossas redes sociais, principalmente nos dias atuais da informatização, né? Na rede mundial de comunicação, nós temos as nossas redes sociais, e muitas delas nós seguimos pessoas, não é? Porque talvez gostamos, porque gosto do conteúdo que ele apresenta, que ela apresenta, me chama a atenção aquilo, e sempre eu estou adicionando pessoas para seguir, né? Acontece, e às vezes também somos seguidos nas nossas redes sociais. Jesus não tinha nada disso naquela época, mas Jesus falou: olha, se você que quiser ter um encontro, viver uma vida para comigo, se você quiser salvar a sua vida, você precisa me seguir. Mas não é seguir, se fosse nossos dias na rede social. Seguir a Jesus é realmente estar disposto a viver uma vida com Cristo, viver de acordo com os parâmetros, de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e ir para onde Jesus, né, ele fosse. Jesus, lembremos que ele está falando para os discípulos, ele está exercendo o ministério, e Jesus falou: olha, se você quer seguir, e eu não estou te prometendo aqui em nenhum momento, né? Pelo contrário, eu estou dizendo que você vai ter que dar. Se você tiver 2 capas, você vai ter que repartir. Se você você vai ter que abrir mão de alguma coisa para me seguir.
E nós encontramos em vários momentos discípulos seguindo a Jesus. E ainda hoje, Jesus, ele procura as pessoas que estejam dispostos a lhe seguir. Seguir a Jesus é viver uma vida a qual ele deseja que nós estejamos de acordo com a palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, como você quer seguir a Jesus? Tem pessoas que seguiam a Jesus de longe, de forma escondida, de forma secreta, de forma não declarada. Existiam outros, que até mesmo falavam como Jesus, já tinham os hábitos de Jesus, e em alguns momentos, quando foram abordados, eles negaram, como Pedro, que faziam parte desse grupo que seguia Jesus. E nesta noite a pergunta o que você está disposto a fazer para seguir a Jesus? Seguir a Jesus, será que é apenas você fazer parte de uma igreja? Que não quero dizer que não seja bom, pelo contrário, é muito bom que você vá à igreja, Nós temos igrejas espalhadas aqui em todos os bairros, onde você pode ali ouvir um pouco mais da palavra de Deus, conhecer a igreja, ser conhecido, Mas seguir a Jesus é muito mais do que isto. Seguir a Jesus é você andar com Ele em todos os lugares, ou seja, você será observado no trabalho, na escola, aonde você está, no lazer, e as pessoas vão conseguir poder observar em você que você é um seguidor de Jesus. E como que as pessoas irão me identificar? Muito fácil. Quem segue Jesus parece com Ele. Quem segue a Jesus age como Ele. Quem segue Jesus vê como Ele. E Jesus, ele tinha características marcantes. Jesus era misericordioso, ele era amoroso, ele era complacente, ele era perdoador, ele sentia a dor do próximo, ele estava disposto sempre a ajudar, ele estava disposto a sempre fazer com que pessoas pudessem ter um encontro com Deus, mas acima de tudo, ele queria em muitos momentos aniquilar o sofrimento daquela pessoa. Quem segue a Jesus faz da mesma forma. Quem segue Jesus ajuda o próximo. Quem segue Jesus está disposto a amar o próximo, está disposto a ajudar o próximo. Quem segue a Jesus não está envolvido em coisas erradas. Quem segue a Jesus, ele não é fraudador. Quem segue a Jesus vive a vida correta, de acordo com a lei moral, com a lei que rege o nosso país, que não contraria a palavra de Deus. Isto é seguir a Jesus. Quem segue a Jesus lê a Bíblia. Quem segue a Jesus fala com Ele. Quem segue a Jesus, aleluia, adora Ele com seus louvores. Quem segue a Jesus muito pode fazer. Quando Jesus ele diz essas palavras, ele ainda continua dizendo no versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Ou seja, quando nós perdemos a nossa vida para nós mesmos e para o mundo, na verdade nós estamos ganhando a nossa vida para com Deus. Quando nós abandonamos tudo por amor a Jesus, nós estamos ratificando a nossa vida com Deus, que vai ser nos garantida ainda em uma eternidade. Quando nós adoramos ao Senhor e perdemos a nossa vida para o pecado e o erro, nós temos a certeza de que nós temos um Deus abençoador e cuidador de todos nós. Jesus ele faz duas perguntas que eu quero terminar esta palavra deixando a você, que você possa meditar nela e tentar responder, ser o mais sincero, pensar de uma forma muito clara sobre essas perguntas que Jesus fez. Por
Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Talvez você tem tudo nessa vida. Você tem saúde, você tem dinheiro, você tem estabilidade financeira, você é estabelecido socialmente, moralmente, você é um cidadão de bem, né? Você não tem necessidade alguma, mas a pergunta é para você: o que aproveita nós ganharmos o mundo inteiro e nós não entregarmos a nossa vida para Jesus? Nós corremos o risco de perdê-la. O que dará o homem em recompensa a sua alma? O que você está disposto a dar pela sua alma? Se você pudesse fazer algo, o que você faria? Jesus, ele está orientando o que você deve fazer, né? Tome a sua cruz, siga a Jesus, negue-se a si mesmo, e assim você obterá a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor por esta palavra poderosa, né? Se o nosso amado irmão que está nos acompanhando sentiu no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, hoje é a oportunidade perfeita. Fique atento ao final deste culto, daqui a pouquinho nós vamos orar. Você está vendo aqui o telefone, o número de WhatsApp da nossa igreja. Mande a sua mensagem, que você está decidindo aceitar a Cristo. Nós queremos te conhecer, te convidar para estar conosco aqui pessoalmente, dar um abraço. Com certeza esta é a melhor decisão que você pode tomar. Vamos louvar a Deus juntamente com a Lara, para encerrarmos o nosso culto, caminharmos para o final. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
eternidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do encerramento do nosso culto. Nós vamos embora para o nosso lar, com a certeza que ouvimos a voz de Deus, né? Como é bom nós estarmos reunidos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que estão aqui neste culto, aos irmãos que estão acompanhando da sua casa, do seu trabalho, dos seus estudos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Antes de encerrarmos nosso culto com a oração, com a bênção do nosso pastor, nós queremos dar alguns avisos importantes, né? Nos próximos dias, até o término do mês de outubro, nós temos alguns trabalhos que acontecerão nos finais de semana até o encerramento do nosso mês. No final de semana do dia 12 e 13, acontecerá uma festividade dos jovens lá na cidade de Nova Europa. Então nós estamos convocando a igreja, convidando aos nossos amados irmãos para estarmos lá participando. A nossa igreja também está lá naquela pequena cidade, presidido pelo nosso pastor Messias, convidando toda a igreja nos dias 12 e 13. Também dos dias 17 a 20 acontecerá, né, o congresso, a festividade da nossa congregação Jardim da Vila Buscardi, né? Nós estaremos lá acompanhando aquele trabalho a partir do dia 17 a 18, 19 e 20. Estaremos lá reunidos na Buscardi. E no último final de semana do mês, nos dias 24 e 25, também acontecerá o congresso lá da cidade de Itaiaçu. Estaremos lá cooperando com os irmãos, toda a igreja representando as congregações, cooperando com os nossos irmãos naquela cidade. Amém, meus irmãos? Convido toda a igreja, vamos nos colocar de pé. A nossa programação segue-se normalmente na semana, cultos toda terça, quinta, também aos domingos, e nas nossas congregações, cultos também ao longo da semana, todo final de semana reunidos, além da escola bíblica dominical, todo domingo de manhã. Quero convidar nosso irmão Nicodemos para dirigir essa oração de encerramento e gratidão a Deus, orando por aqueles irmãos que decidiram aceitar a Cristo ao longo deste culto, e por fim o nosso pastor nos concede a bênção final. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado por tudo que tem feito a nós. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, falando do Teu amor, falando, Senhor Jesus, das Tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Aqueles, Senhor Jesus, que aceitaram a Ti, Senhor Jesus, pelas mídias, Senhor Jesus, pelas redes sociais. Abençoa-os agora e transforma. Aqueles também que estão enfermos, necessitando da cura, Senhor Jesus, põe Tuas mãos, Senhor Jesus, dai força e vigor para que possa vencer. Também nos leva-nos em paz para nossas casas, Senhor Jesus, e que tenhamos um final de semana maravilhoso e abençoado nas Tuas mãos. E assim nós pedimos desde já no Teu santo nome. Amém. Estenda as vossas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenhamos uma boa noite, irmãos.